Muito bem, obrigada. Bem-vindos mais uma vez à nossa conferência. Desta vez vamos falar sobre salários e sobre o crescimento do ordenado médio. Nós temos desta vez dois oradores. Temos Mário Jorge Machado, administrador da Estamparia de Alberto e presidente da ATP, e Pedro Brinco, economista e professor da Nova SBE. Obrigada aos dois por terem aceitado o nosso convite para participar da nossa conferência. Começava com uma provocação e perguntava se Portugal está condenado a comparar mal em termos salariais com os demais países europeus. Mário Jorge Machado, comece por si. Bom dia, muito obrigado pelo convite e cumprimentar pela iniciativa de podermos discutir e como os salários e a criação de riqueza pode contribuir para termos um país melhor. Nós não estamos condenados a sermos um país de baixo rendimento e de pouca criação de riqueza. Há aqui um aspecto que todos nós sabemos, não? Dizermos que os empresários portugueses ou os trabalhadores portugueses são pessoas menos capazes do que os trabalhadores de outros países europeus. Nós já vimos em muitos locais, e temos muitos exemplos, de que nós somos, sobretudo, resultado do contexto legislativo em que estamos. E é muito simples olharmos para essas situações. Há um exemplo que aconteceu na Europa em 1945. Ao mesmo povo, a mesma língua, a mesma zona geográfica. A uma parte do país deram-lhe condições para esse país ter leis pró-iniciativa privada e a metade deram-lhe leis para ter iniciativa estatizante. E o que é que verificamos? Passados uns anos, na Alemanha Ocidental tinham os melhores carros do mundo, os Mercedes, os BMW, os Volkswagens, e na Alemanha de Leste tinham o pior carro do mundo, o Trabant. Nós olhamos para a Coreia do Norte e olhamos para a Coreia do Sul. Eu estou a dar exemplos que são exemplos de situações muito marcantes de que o contexto legislativo tem influência. Mas não precisamos... Temos agora um exemplo muito recente. Nós vemos a China de Mao Tse-tung e, com a mudança do Deng Xiaoping, mudou o contexto legislativo e vemos o crescimento económico que a China teve. Saíram centenas de milhões de pessoas, saíram da pobreza. Os chineses eram os mesmos, falavam a mesma língua e estavam no mesmo sítio. Portanto, nós estamos aqui a falar sobre situações de contexto legislativo. Os empresários, os trabalhadores, são diretamente impactados pelo contexto legislativo que o país tem. Portanto, a discussão que estamos a ter sobre que legislação, que acordos de concertação social, que legislação laboral, que fiscalidade, isso é o que vai determinar termos mais crescimento económico ou menos crescimento económico. Já vamos aos detalhes desse enquadramento, mas Pedro Brinco, a mesma provocação de perguntar se estamos condenados ou não a comparar mal com a Europa no que diz respeito ao salário. Então, Truman costumava, o ex-presidente americano Truman costumava ter uma saída que dizia que o sonho dele era ter um conselheiro económico que fosse maneta, porque sempre que pedia a opinião, ele dizia que o economista dizia on one hand is like this, on the other one is like that. Não é? E eu mantendo um bocadinho a tradição do economista que não é maneta, eu diria que depende, não é? Nós somos um bocado o produto das nossas escolhas. Como disse muito bem, quer dizer, nós não temos nada de geneticamente inferior do ponto de vista da capacidade de criar riqueza. Culturalmente e politicamente já tenho as minhas dúvidas. Não é? Vamos lá ver. Uma das estatísticas que eu gosto de citar bastante, porque acho que traduz na realidade aquilo que é a economia portuguesa. Nós temos um tecido empresarial extremamente atomizado. Uma das coisas que Mário Draghi chamou a atenção com o seu relatório foi da excessiva preponderância das microempresas no tecido empresarial europeu, porque não criam escala, porque têm menor dinâmica de produtividade, têm mais dificuldades em internacionalizarem-se, a inovar, etc. O que é que diria Mário Draghi se viesse a Portugal? Porque se a Europa compara mal com os Estados Unidos, Portugal compara de forma catastrófica com a União Europeia. Nós temos mais 50% de emprego em microempresas que a média europeia. E quase menos 50% do que nas grandes. Porquê que isto é um problema? Se calhar é bom termos muitas micro, se calhar não. O valor acrescentado bruto médio de um trabalhador numa microempresa são 21 mil euros. Numa grande empresa são 84.
só mudar a demografia, só criar um ambiente económico em Portugal que permitisse, mantendo os mesmos valores acrescentados brutos, por tipologia de tamanho de empresa, mudar a composição da força de trabalho a favor de menos emprego em microempresas e mais emprego em grandes empresas, mais uma vez, tendo um ambiente económico que permitisse manter esses valores acrescentados que eu referi, nós neste momento que estamos a 83% do PIB médio comunitário em paridade de poder de compra per capita, só isto metia-nos ao nível da Itália, com 96% ou 97% do PIB. E como é que médio se fomenta comunitário. esse crescimento, nomeadamente em termos de fusão entre microempresas e pequenas Pronto, há toda esta legislação agora que se quer promover para facilitar a fusão, os M&As e o crescimento de escala, etc. Mas eu, perdoa-me a insistência para quem tem o azar de ter que me ler noutros fóruns ou de me ouvir noutros fóruns, saiu de uma maneira que não se incentiva. Há a questão da derrama estadual, não é? Ou seja, o que nós estamos a dizer ao mercado é ganhar escala não compensa. Temos um discurso muito populista sobre os milhões da distribuição, os milhões da banca, 260 milhões de lucros do Milênio BCP. Quanto é que eu tenho que pagar para ir buscar esses 260 milhões de lucro? Qual é a capitalização bolsista do Milênio? São quase 5 mil milhões, o que dá uma rentabilidade para aí de 6%. 6%, se eu vou buscar um terço, porque eles estão no escalão máximo, são muitos milhões, não é? E os escalões de IRC, na parte da derrama estadual, são definidos em valor absoluto. Vai um terço da rentabilidade embora, não é? Quase que mais vale investir em certificados da Forra do que assumir o risco de investir neste caso, num banco. Eu se tiver um quiosque para vender jornais, investir 10 mil euros e for buscar 2 mil euros, tenho 20% de rentabilidade. Eu vou pagar a taxa de IRC mais baixa de todas. Porquê? Porque 2 mil euros de lucro está no escalão. Temos um IRC progressivo que penaliza o crescimento. Exatamente. Se eu tiver que investir 100 milhões de euros para abrir uma cimenteira, vou pagar muito mais de IRC, apesar de ter muito menos rentabilidade. E mais uma vez, o grande problema disto é que os empregos que de facto pagam bem estão nas grandes empresas. O valor acrescentado bruto médio é 4 vezes superior, o salário médio é muito superior. E as empresas não podem pagar a riqueza que não é criada. Nós podemos fazê-lo através de endividamento, que foi o que fizemos até 2011. Mas depois a realidade é como um comboio, podemos ir contra ela, mas normalmente não corre bem. E o comboio em 2011 chamou-se Troika, não é? E depois tivemos um processo muito doloroso de ajustamento. Por isso, eu diria que nós não estamos condenados a este fado de baixos salários e baixa produtividade. Mas também é um bocado como aquela pessoa que pede a Deus, ao bom Deus, porque é que eu nunca ganho a lotaria? E Deus um dia diz-lhe, olha, comprou o bilhete, não é? Se calhar nós, se queremos realmente subir salários, também temos que fazer alguma coisa por isso. E parte da resposta, aliás, vê-se agora o que é que foi, a discussão política que existe em Portugal para baixar o IRC em 1%. E com metade do espectro político a dizer que baixar o IRC que não traduz impacto na atividade económica. Quer dizer, então nós taxamos o uso de sacos plásticos para desincentivar o uso. Nós metemos impostos especiais sobre o consumo, sobre as bebidas alcoólicas para desincentivar o uso. Temos taxas de carbono para desincentivar o uso de combustíveis fósseis. Mas qual é o único sítio em que os impostos não fazem nada? Na criação de riqueza. Certo. Mas Jorge Machado, em relação a esta questão, referia o enquadramento. Estava a referir-se especificamente ao IRC e, por outro lado, como é que vê a redução que está em cima da mesa de 1 ponto percentual? Voltando à questão do que é que nós temos que fazer e onde é que tem de haver alterações para nós podermos ter mais crescimento económico e as empresas e os empresários quererem investir em Portugal. Sem dúvida que nós, e o exemplo da dimensão das empresas é muito relevante. Eu vou fazer aqui uma declaração de interesses. A minha empresa é uma grande empresa, porque tem mais que 250 trabalhadores. Eu sou um grande empregador, não sou uma grande empresa. E com todos os riscos que tem associado a ser-se um grande empregador neste país. E voltamos aqui à situação em termos de contexto. Em Portugal, a nossa rigidez em termos das nossas leis laborais, e voltamos aqui à questão das micros, pequenas e grandes empresas, tornar-se uma grande empresa com todo o contexto económico que
que temos, se as empresas necessitam de se adaptar, é muito difícil neste país as questões de adaptação. Aliás, nós virmos os números em Portugal, em termos da situação da rigidez laboral... Terceira maior da OCDE. Mais de 90% das pessoas estão na mesma empresa já com contratos há mais de 3 anos. Portanto, nós temos as pessoas mudam um pouco de emprego. Nós temos estruturas em que estão muito desenhadas para serem rígidas e para estarem no mesmo emprego. E isso, e todos percebemos essa situação, normalmente as oportunidades para terem aumentos salariais mais significativos é quando as pessoas mudam de emprego de uma empresa para outra, é quando existem oportunidades de maior aumento salarial. E nós em Portugal não temos isso. Há uma grande rigidez das pessoas estarem no mesmo posto de trabalho durante períodos muito longos da sua vida. O número de pessoas que já estão na mesma empresa há mais de 10 anos é quase da ordem dos 65% do total das pessoas que estão a trabalhar. Portanto, voltamos aqui às situações do contexto. Nós, se queremos, do ponto de vista laboral, ser mais flexíveis, nós temos que perceber, e se queremos que haja mais capacidade de as pessoas terem oportunidades, nós temos que tornar o mercado laboral também mais flexível. E, sem dúvida, a questão de um determinado tipo de risco, assumir riscos, assumir investimentos com montantes muito elevados e depois o prémio que se tem é pagar impostos e, neste caso, em termos de IRC, mais elevados e depois com todas as derramas, nós estamos exatamente a dar o sinal contrário daquilo que pretendemos. Nós neste país, e voltando, isto não é uma questão genética, sem dúvida, mas é uma questão de contexto. Nós ou alteramos significativamente o contexto, ou então vamos estar, infelizmente, e as perspectivas que temos para os próximos anos, as previsões do Governo de crescimento económico para este ano e para os próximos anos andam ali à volta dos 2%. Nós corremos o sério risco de haver uma série de países que nos vão continuar a ultrapassar e nós continuarmos a cair para a cauda da Europa em termos da criação de riqueza. Defende uma alteração significativa. Então, como é que vê o facto de baixar 1% ou um ponto percentual estar a ser tão complicado? Voltamos aqui às questões culturais e aqui há alguma matriz em termos daquilo que tem a ver com a nossa história. Nós vemos um discurso, muitas vezes, virado contra os grandes grupos económicos. Este tipo de discurso é exatamente o oposto daquilo que nós deveríamos ter. Os grupos económicos, termos empresas de maior dimensão. Nós, em Portugal, temos 1.300 grandes empresas. Isto é ridículo, só num país termos só 1.300 grandes empresas. É uma situação que não tem... É ridículo que este país não permita que as empresas cresçam para serem grandes empresas. O incentivo às empresas crescerem para serem grandes empresas é exatamente o oposto, é desincentivo. E sem as grandes empresas, e voltamos à questão dos salários médios, que é uma das situações que estamos a falar, e como foi referido e muito bem, nas grandes empresas os salários médios aproximam-se dos 2.000 euros. Enquanto nas empresas com menos de 100 trabalhadores, os salários médios andam nos 1.000 e poucos euros. Portanto, estamos nos 1.250 euros. Portanto, e tem a ver com o quê? As grandes empresas permitem ter maior produtividade. E como permitem ter maior produtividade, permitem-se pagar maiores salários. Estamos sempre a falar da mesma situação. Aqui a pergunta base é exatamente esta. O que é que nós precisamos de alterar para as empresas poderem e os empresários terem incentivos para se tornarem grandes? Em relação à lei laboral, especificamente, o que é que precisa de ser feito? O Governo diz que quer agora voltar a rever o Código do Trabalho. O que é que deveria aproveitar para fazer? Eu sou muito defensor de olharmos para as boas práticas. Nós, quando vemos boas práticas e que produzem bons resultados, não precisamos estar continuamente a inventar água quente. E se nós vemos, e temos aqui alguns países em que vemos que essas práticas estão a permitir
elevado crescimento económico, devemos olhar para esses países e aprender com essa situação. Eu vou voltar a dar o exemplo Irlanda. A Irlanda, no final dos anos 80, estava como Portugal, tinha um nível de riqueza idêntico ao de Portugal. Tinha passado também por apoios do FMI para ajudar a resgatar a Irlanda de situações de dificuldades de financiamento. E na Irlanda houve uma série de alterações em termos fiscais e em termos laborais que foram introduzidas. E a Irlanda, nos anos 80, começou rapidamente a crescer. Contrariamente a uma série de pessoas que dizem mas a Irlanda, eles falam inglês. Que eu saiba, eles nos anos 80 já falavam inglês, portanto, não é por falar em inglês que fez a diferença, porque nessa altura eles estavam com o mesmo nível de riqueza que Portugal tinha à época e eles conseguiram se distanciar exatamente por essa modificação legislativa. Eu volto a falar do exemplo de ser Deng Xiaoping. Portanto, aqui as leis fazem a diferença e é exatamente com essas boas práticas das leis que fazem a diferença. Nas questões laborais, o que é que nós precisávamos na nossa legislação laboral? Sem dúvida que precisávamos de um nível de flexibilização e de um nível, vamos lhe chamar a flexi-segurança, porque as pessoas têm de sair de um trabalho, mas também têm de ter apoio para quando saem desse trabalho ou ficam sem trabalho, mas se nós não fizermos isso, e eu não vou falar no exemplo da economia norte-americana, em que nós vemos, ao longo destes últimos anos, o crescimento económico dos Estados Unidos comparado com o crescimento económico europeu, eu não estou a falar de Portugal, estou a falar com o europeu, os Estados Unidos tiveram um crescimento quase 50% maior do que a Europa nestas 2 últimas décadas. Portanto, nós temos que olhar quer para a Europa, quer para nós e percebermos que realmente ou fazemos diferente, ou se com estas mesmas leis vamos esperar resultados diferentes, já todos sabemos que se não mudarmos nada, os resultados também não vão alterar. Pedro Brinca disse que a rigidez da lei laboral portuguesa é a terceira mais grave, chamemos-lhe assim, do espaço europeu. Mas também somos o terceiro país da União Europeia com a maior porcentagem da população com contrato a prazo. E como é que se compatibiliza uma flexibilização da lei para realmente haver esse maior crescimento do salário das empresas, ao mesmo tempo que se consegue proteger os trabalhadores? Não, porque a produção legislativa é horrível. Ou seja, vamos lá ver, eu percebo leis que, vamos lá ver, a economia está ao serviço da política, no sentido que a política é a expressão da vontade dos cidadãos, não é? E a estabilidade no emprego, para determinadas forças políticas, e se calhar para uma grande maioria dos cidadãos, é um bem político. É um bem político. Tem custos de ineficiência, a rigidez do mercado de trabalho, mas a sociedade pode, através do processo político, decidir pagar esse custo de eficiência, não é? Em nome desse bem político que é a estabilidade no emprego. O problema é quando paga esse custo e não tem o retorno. E o maior prevaricador quem é? Quem é que a ACT visita com mais frequência no que diz respeito a situações de posições permanentes com trabalhadores em regime temporário e outsourcing, não sei, foi o que disse, em regime de outsourcing, quer dizer, isto é ridículo, quer dizer, nós chegámos ao cúmulo, eu acho que ninguém, é preciso apreciar a ironia, nós criámos coisas como os projetos de interesse nacional. O que é que são os projetos de interesse nacional? É o Estado a dizer, nós não conseguimos trazer isto para aqui, vamos ignorar as leis, não é? Temos aqui um enquadramento jurídico para isentar de uma série de processos que nós obrigamos a economia a passar para conseguir trazer isto para cá e para conseguir fazer este projeto. Ora, se o Estado tem que fazer isso para trazer o projeto, se calhar é um sinal forte que há qualquer coisa que deve ser alterado, não é? E não só para aqueles projetos que o Estado acha que são importantes, não é? Porque depois, em vez de termos uma economia em que a própria dinâmica da economia dá sinal sobre aquilo que é importante e aquilo que não é importante, aquilo que é valorizado e aquilo que não é valorizado, os sítios onde deve-se investir e onde não se deve investir, temos o Estado a decidir por decreto administrativamente aquilo que é, ou que deve ser, a condução da economia. Mas é possível ter flexibilidade e estabilidade na lei laboral ao mesmo tempo? Depende de qual é a definição de flexibilidade e qual é a definição de estabilidade, não é? Vamos lá ver, nós estamos com mínimos históricos da taxa de desemprego. Não é? Na Europa é a mais baixa de sempre, na Europa em Portugal é uma das mais baixas de sempre. Se há altura em que se pode tentar realmente dar uma maior capacidade às pessoas e às empresas de melhorar
o matching, não é? Porque muitas vezes as pessoas também estão agarradas a empregos que se calhar até gostavam de mudar, mas quer dizer, o mercado é tão rígido que elas sabem que sair dali não tem um mercado dinâmico sempre, não é? Em que conseguem arranjar facilmente emprego. Mas nesta altura em que realmente a taxa de desemprego está tão baixa, se calhar é uma boa altura para pensar que se pode fazer alguma coisa nessa dimensão. A parte da legislação laboral, sem dúvida, nós temos um trabalho do Pedro Martins, que acho que fez parte deste ciclo de conferências, que no fim da década passada avaliou qual foi o impacto precisamente de proibir a contratação a prazo a empresas com mais de 250 trabalhadores. Essa legislação passou a estar em vigor, acho que aos 750 na altura, já nem sei. Acho que entretanto baixou para 850, mas a reforma que ele avaliou foi quando baixou para 750. E o que é que ele encontrou? Exatamente aquilo que nós descrevemos aqui antes. Foi que não só não aumentou a estabilidade do emprego, como ainda baixaram os salários. Porque todo o processo de criar um conjunto de entidades paralelas de trabalho temporário para fazer outsourcing, quer dizer, tudo isto também gera custos, não é? E é riqueza que é criada que depois também não vai para o bolso do trabalhador, porque andamos aqui nestes processos. A atividade de elisão fiscal é a atividade mais lucrativa em Portugal. A atividade mais lucrativa em Portugal é dos países do mundo que tem uma maior diferença, na questão do IRC, por exemplo, entre taxa estatutária e taxa efetiva. E isto é o quê? É o governo a dizer, se vocês gastarem o dinheiro onde eu quiser que vocês gastem, mas cuidado que para isso vocês têm que ler um código de IVA que tem para aí 300 mil categorias, não é? Ainda agora no Orçamento de Estado, não sei se vocês sabem, para uma coisa adorável. Eu não sei se produz medronho ou álcool derivado de produto de medronho, tiveram agora uma isenção que só pagam 25% da taxa do álcool de produtos derivados de medronho. Cigarrilhas a mesma. Eu gostava de perceber qual é a lógica. E não é para todos os conselhos, é só para lá uma lista longa de conselhos em que... Ou seja, nós temos um código fiscal que é excessivamente complexo, que onera o trabalho das empresas, que tem uma instabilidade brutal. O IRC só desde 1989 foram mais de 1.350 alterações substantivas, não estamos a falar de pormenores, não é? Quer dizer, a própria progressividade do IRS, nós estamos a falar aqui de trabalho, temos que falar de IRS, não é? A própria progressividade do IRS, há uma coisa que é a incidência jurídica e outra coisa que é a incidência económica do imposto. Há uma parte do IRS que também incide sobre as empresas, não é? Porque a elasticidade não é infinita. Ou seja, e o que é um rico em Portugal? Para a autoridade tributária. Referindo-me aos anteriores escalões de IRS, peço desculpa, um rico é alguém que leva para casa 3.299 euros. E já está a pagar 50,5% sobre o último euro que ganhou. Ora, este rico, se quiser comprar um apartamento ali na Amadora, na freguesia de Águas Livres, ao preço que eu vi este mês no Idealista, passa a publicidade, eram 3.000 e tal euros por metro quadrado. Eu estive a fazer as contas em casa. Um apartamento de 80 metros quadrados, nas Águas Livres, custava cerca de 243 mil euros. Ora, 243 mil euros custam, em termos de crédito, quase 1.200 euros. O que já põe este rico, não é, com uma taxa de esforço acima dos 35%. Conclusão. Um rico para a autoridade tributária é alguém a quem o Banco de Portugal desaconselharia comprar um apartamento de 80 metros quadrados numa freguesia, Águas Livres, famosa por ter bairros como a Broca e a Cova da Moura. Certo. Ou seja, nós estamos neste país, não é? E quando se fala de escalões, há países que têm mais escalões, há países em que a progressividade é mais acentuada e não sei o quê. Pois é, mas começa a morder mais em cima. Não começa a morder nos 1.000 e tal euros. Certo. Já vamos mais à questão do IRS, mas queria perguntar-lhe, porque falou na questão do Estado dar o exemplo. Na concertação social ficou acordado... Eu já nem quero que ele dê o exemplo, só gostava que ele cumprisse a lei. Não é? Na concertação social ficou acordado um referencial de 4,7 para aumentos salariais no privado. No Estado, o Estado está a negociar aumentos de 2%. Faz sentido esta disparidade? Eu aqui tenho uma declaração de interesse sobre o funcionário público, não é? Acho que não é? Me dava-me jeito um aumento de 4,7%. Acho que já respondeu à pergunta, não é? Mas, Jorge Machado, como é que os empresários e empregadores podem cumprir um referencial 4,7 quando o próprio Estado, maior empregador do país, não cumpre esse referencial? Nós voltamos à situação e aqui no caso das empresas, as empresas vivem porque têm clientes. Portanto, se as empresas não encontrarem clientes que comprem os produtos que elas estão a produzir, as empresas vão encerrar. O Estado tem essa vantagem. Se porventura precisar de mais dinheiro, sobe os impostos. Portanto, e todos somos clientes do Estado. Vá lá que não imprime mais dinheiro, porque antigamente era uma opção. Exatamente, vá lá que não imprime mais dinheiro, exatamente. Agora tem que aumentar os impostos. E esta é uma das situações. Eu acho muito bem que o Estado
procure não aumentar a sua despesa e procure tornar-se eficiente. Não aumentar a sua despesa através de não aumentar os salários. O aumento dos salários no Estado devia de alguma forma estar indexado, como nas empresas têm de estar, a ter ganhos de produtividade. O Estado devia preocupar-se em ser, em termos daquilo que gasta, usar muito bem o dinheiro que os portugueses pagam em impostos. Portanto, a racionalização dos serviços devia ser algo muito importante para nós permitir-nos que gaste menos e possa pagar melhor às pessoas que lá trabalham. E é disto que devíamos estar também a discutir. Não só o aumento dos salários, mas também o que é que o Estado está a fazer para se tornar mais eficaz na utilização dos nossos impostos. E voltando aqui às empresas, portuguesas, uma empresa em Portugal, quando tem um custo global num trabalhador de ordem dos 40 mil euros, esse trabalhador vai levar para casa, em termos líquidos, cerca de 21 mil. Nos Países Baixos, uma empresa que pague 40 mil euros tem um custo global para a empresa, 40 mil euros, o trabalhador leva para casa cerca de 31 mil, leva cerca de mais 1.000 euros por mês para o mesmo esforço da empresa. Portanto, uma empresa em Portugal, quando quer pagar um salário mais elevado, o seu custo global é muito mais elevado. Houve alguém que há alguns anos teve uma atitude inteligente do ponto de vista de confundir as pessoas relativamente o trabalhador paga impostos e a empresa paga impostos. Os impostos só vêm de um sítio, que é da empresa. O dinheiro que o trabalhador vai entregar depois em termos de impostos, todo esse dinheiro teve de sair do custo global da empresa. E este é um valor que nós em Portugal falamos pouco, que é o custo global do trabalho. E nós aí também comparamos muito mal. Dizemos, as empresas em Portugal, o salário das pessoas é mais baixo, mas o custo global da empresa é mais alto comparativamente com uma série de países que nós consideramos que depois pagam salários melhores do que se pagam em Portugal. Portanto, nós temos que ver também esta componente, como foi referida muito bem, em termos dos escalões de IRS. O que as pessoas depois acabam por receber em termos líquidos acaba por ser significativamente menor, mas para um mesmo esforço de empresa, noutros países a situação saímos muito mal comparados. Este ano houve um alívio do IRS, esta proposta de orçamento não prevê nada nesse sentido, só uma atualização dos escalões. Deveria incluir... Só. Em 2022 não houve. Certo, exatamente. Com a inflação que houve, imagina o aumento de impostos que isso foi. Mas deveria incluir desta vez também um novo alívio das taxas? Nós voltamos sempre... Eu também tenho que dizer dois pontos muito importantes. Primeiro ponto muito importante. A dívida pública deve continuar a diminuir, porque se nós mantivermos uma dívida elevada, vamos pagar juros sobre essa dívida elevada e depois temos que pagar impostos para cobrir esses juros. Portanto, em 2022, cada português pagou mais de 400 euros pela dívida pública. Este ano, apesar da consolidação histórica, não é, que foi feita, cada português vai pagar mais de 700. Certo. E exatamente este trajeto... É um aeroporto de Alcochete por ano. Nós temos que fazer esta diminuição da dívida, por isso temos que pagar impostos. Mas voltamos, o cenário ideal para o qual devemos estar a trabalhar era para haver maior crescimento económico. Portanto, o nosso produto interno bruto devia crescer para podermos esse imposto ser menor, mas a receita total ser maior porque havia uma base maior de tributação. E é exatamente no aspecto que nós estávamos a falar. O que é que nós temos que fazer em Portugal para haver maior crescimento económico? E estamos aqui a falar exatamente de dois pontos basilares. Um tem a ver com os incentivos ao investimento, e nomeadamente aqui a parte do IRC tem um papel muito importante, e o outro tem a ver com o pagamento às pessoas e, em termos de IRS, permitir que as pessoas também tenham mais algum rendimento. E eu aqui vou falar de uma outra situação que tem a ver com o trabalho em termos de horas extraordinárias. Em Portugal, um trabalhador que faça horas extraordinárias
o encargo, eu vou dar um exemplo, alguém que ganha na ordem dos 1.000 euros e ao fim vá ao longo do ano, e é aquilo que em Portugal se pode fazer normalmente, pode ir até às 200 horas, esse trabalhador, se tiver um rendimento da ordem dos 2.000 euros pelas horas extraordinárias que fez, esse trabalhador, aquilo que depois vai acabar por receber, porque vai subir de escalão, ele vai receber cerca de 40% em termos daquilo que gerou 40% a 45%. Alguém está disposto a abdicar do seu tempo para depois a remuneração que ele vai ter ser inferior a 50%? Portanto, nós estamos exatamente a dar o sinal oposto, em que podíamos produzir mais, e eu estou a falar para o setor têxtil e vestuário. O setor têxtil e vestuário é um setor que exporta perto de 6.000 milhões de euros, portanto, em termos de exportação, é um setor que, em termos de volume de negócio, anda nos 8.000 milhões, mas as exportações são perto de 6.000 milhões. É um setor que vive de exportar. Há situações em que nós podíamos exportar mais, mas as pessoas não estão disponíveis também para fazer mais trabalho. Eu aqui se calhar estou a ser injusto para com os trabalhadores, porque a grande maioria, apesar desta penalização, aceita fazer essa situação. Portanto, agora o que estamos é dar o estímulo exatamente oposto. As pessoas até aceitam, até trabalham, mas depois são penalizadas fortemente no esforço que fizeram por uma tributação que não tem sentido. Quando nós temos alguns exemplos, e é o caso, por exemplo, em França, em que até 2 salários mínimos não há imposto sobre o salário ou antes, sobre o rendimento das horas extra. Uhum. Vamos olhar para 2025, Pedro Brinca. Que sentimento é que tem, com todas as condições e o enquadramento que já se conhece, nomeadamente em termos salariais? Vai continuar tudo na mesma? Portugal, nos últimos anos, até do ponto de vista salarial, a coisa até correu melhor do que a média da OCDE ou da União Europeia. Nós tivemos desde 2019 um crescimento real de 5,5% dos salários e somos os países com o maior aumento do salário real, não é? Somos o nono, pelas notas que tirei aqui, somos o nono salário real que mais subiu da OCDE nesse período. Estamos com um salário médio no segundo trimestre deste ano, segundo também li há bocado, cerca de 1.600 euros, não é? Por isso, com o mercado de trabalho com a taxa de desemprego tão baixa, é normal que estas melhorias salariais aconteçam. Apesar de, mais uma vez, lembrar, não foi assim no resto da Europa, não é? Por isso as coisas até têm corrido bem, eu diria. Olharmos para uma perspectiva desde o ano 2000, se calhar o quadro mudou um bocado. Mas pelo menos nos últimos anos, a recuperação desde Covid, as coisas não correram mal para o trabalhador médio. Agora, nós estamos aqui numa situação de crescimento mais moderado. O crescimento resolve muita coisa. Nós ainda agora... Às vezes é mais fácil ilustrar o poder destes conceitos com base em exemplos mais concretos. Nós tivemos a questão da Troika, não é? Que chegámos aos 100 e tal % de dívida sobre o PIB. Se nós estivéssemos na mesma, passado pela mesma década de 2000, em vez de crescer a meio ponto percentual ao ano, tivéssemos crescido a 2,3, por exemplo, não está muito longe daquilo que está projetado para o ano que vem, quanto é que teria sido o rácio da dívida sobre o PIB? Mantendo na mesma os aumentos da função pública do Guterres e de Sócrates, os estádios todos do euro, as autoestradas, tudo isso. Gastando exatamente o mesmo, mas crescendo, em vez de meio ponto percentual, temos crescido a 2,3. O rácio da dívida sobre o PIB na altura que a Troika não teria vindo era de 66%. Temos um dos países com melhor situação orçamental na Europa, mesmo gastando tudo aquilo que foi gasto. Por isso o crescimento resolve muita coisa. E por isso é que uma das coisas que me irrita é que este excessivo foco na questão das discussões do que devem ser as opções estratégicas de Portugal e as transformações estruturais para conseguirmos dotar os portugueses de maior capacidade de criar riqueza, que no fundo são aquilo que vão sustentar a convergência económica, sem a qual não é possível ter convergência social. Nós não podemos aproximar dos níveis de vida dos melhores países europeus se não nos aproximarmos também na capacidade de criar riqueza, no aumento da produtividade, tudo isso. A parte fiscal, obviamente, é importante para capitalizar as empresas, não é? E para atrair investimento.
Mas não se esgota aí. Falámos também da questão da legislação laboral. Há toda uma questão de ambiente económico que é preciso resolver. Claro que para isto também é preciso dinheiro, não é? Porque os cortes de impostos geram perda de receita. E não é se o orçamento chumbar? Respondo já a seguir, só para acabar o raciocínio. Não é sério falar de cortes de impostos sem dizer como é que se pagam, não é? Porque depois vamos criar um déficit, vamos aumentar a dívida, vamos ter mais custos de serviço da dívida, etc. Por isso temos que dizer onde é que se cortam. A função social do Estado é muito difícil de cortar. Nós estamos a falar de um país que, se não fosse a função redistributiva do Estado, nós teríamos uma taxa de risco de pobreza de 42% ou 43%, em vez dos 18% que temos, ou que tínhamos, porque isto já são dados para aí com 2 anos. O que é que sobra? Sobra a reforma do Estado. E o que nós conseguimos, e o que eu identifico, e todas as pessoas que estão aqui nesta sala sempre têm que interagir com o Estado, identificam, são um conjunto de processos, já nem vou às pessoas, porque eu acho que há muita gente na função pública que adorava fazer melhor, ninguém gosta de fazer mal, não é? E até tinham capacidade e conhecimento da máquina para fazer melhor. Só que os processos e a legislação não deixam. Eu conseguia estar aqui 3 semanas sem parar, dia e noite, sem dormir, a dar exemplos anedóticos que nos punhamos todos a rir de processos que existem na função pública e que são puras destruições de valor. Destrói valor, é que nem sequer não impede que seja criado, não destrói. Podemos identificar situações ao nível dos licenciamentos, ao nível de um conjunto de situações. E aí devia estar o ênfase também, não é? Como é que nós conseguimos pegar na máquina do Estado, e eu costumo dizer em jeito semi-brincadeira, que eu pegava numa das Big Four, fazia uma auditoria de processos ao Estado e tirando professores e médicos fazia o dobro com metade. Porque os processos são escabrosos. Nós estamos a falar, se eu quiser comprar um terreno, eu tenho que notificar com carta registada com aviso de recepção cada um dos confinantes por causa do direito de preferência. Vou às finanças pedir a morada para mandar as cartas e o RGPD não me permite ter as moradas. Ou seja, a lei obriga-me a enviar as cartas, mas proíbe-me de saber a morada. Isto estamos em 2024. E eu tenho aqui, se quiserem, acho que era uma sessão fantástica durante umas semanas só a contar histórias destas. Nós não precisamos reinventar a roda, quer dizer, basta copiar aquilo que está bem. Lembrar também, cuidado com as políticas comparadas, porque nós, quando importamos as políticas, não estamos a importar os políticos, e é tão importante as ideias como quem as põe em prática. Eu acho que ter um barco para atravessar o Tejo é fantástico. Agora, se comprar o barco sem motor, se calhar não. Ou também acho que ter residências universitárias é fantástico. Mas se calhar, se eu fizer as residências na Anadia, que é aquele sítio cheio de universidades, se calhar não corre bem. Eu também acho que ter comboios de alta velocidade é extraordinário. Mas comprá-los sem ter as linhas preparadas para eles andarem, se calhar também não corre bem, não é? Ou seja, aumentar a qualidade, obviamente, da governança no setor público, aumentar os critérios de eficiência, tudo isso para conseguirmos, sem ter uma quebra da qualidade dos serviços prestados, porque obviamente há muitos serviços públicos, a maior parte são muito importantes e essenciais para a qualidade de vida das pessoas, sem pôr em causa isso, a única maneira é aumentar a eficiência do Estado. E eu desafio qualquer pessoa a dar-me um exemplo de evidência anedótica que seja, que não há ganhos de eficiência a ter. Aliás, o próprio Fernando Medina, há uns 2 anos, num programa da RTP, que agora até participo, ele disse que o problema da Nacional de Saúde nem sequer era o dinheiro. Não era o dinheiro. Era a gestão. Quer dizer, não é boi, não é? Aqui neste caso não há um contínuo, não é? Eu insisto na pergunta, se o Orçamento de Estado chumbar, o país for novamente para eleições, tudo isto fica novamente pelo caminho e, portanto, e queria perguntar-lhe se o mercado de trabalho, que tem mostrado a resiliência, se pode começar a dar alguns sinais de desgaste. Bem, nós temos a questão do abrandamento económico, não é? A Alemanha está à beira da recessão, será porventura este ano o segundo ano de crescimento negativo como um todo, escapou à recessão técnica porque nunca teve 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo, pode ser que neste trimestre isto possa acontecer, mas também, quer dizer, vem aí a descida das taxas de juros, a economia vai aliviar muito o bolso dos portugueses, a economia pode acelerar, o investimento pode acelerar por via disso. Agora, será que o orçamento devia cair? Eu olho para este orçamento e é um bocado... Quer dizer, ele não reflete aquilo que foi as grandes bandeiras programáticas da AD, não é? Nestas eleições. Segundo as palavras de Pedro Nuno Santos, também tem linhas vermelhas que não pode ultrapassar e por isso é que não concorda para já, porque seria não cumprir o acordo que tinha com os eleitores relativamente à plataforma a que concorreu e se propôs fazer. Aquilo que vamos, se calhar, ficar é ali com uma espécie de um orçamento que não é carne nem peixe, as principais medidas emblemáticas caíram, é como o melhoral, não faz bem nem faz mal, e isto poderá ser a tónica dominante para o resto da legislatura, porque se calhar o melhor era mesmo cair.
haver eleições. Eu acho que existe, mas isto é se calhar um enviesamento político, mas acho que existe uma narrativa sobre as responsabilidades desta falta de estabilidade e podia ser que essa narrativa pudesse produzir um Parlamento com uma maioria estável que conseguisse ter a força para ter as políticas que são precisas para, de facto, mudar o estado de coisas. O estado de coisas não é bom, não sei se as pessoas têm noção. Vão ao relatório da primavera do Eurostat e vejam o que é que são as projeções de crescimento para os próximos 2 anos. Portugal fica acima da Estónia, que está a atravessar por teve uma recessão ano passado. A previsão para o ano é que cresça a 3%, mesmo assim muito em cima de nós, mas como este ano contraiu de forma brutal as previsões de crescimento acumulado nos próximos 2 anos da Estónia, Portugal está acima, mas está atrás de todo o resto. Todos os outros países, do seu escalão de rendimento, está atrás deles todos. E não é por um bocadinho, é por um bocadão. Não é? Quer dizer, isto, pegando nas palavras aqui do amigo há bocado, e potenciando-as ainda mais, fazer sempre a mesma coisa à espera de um resultado diferente, é a definição de loucura, certo. Não é? Mais Jorge Machado, começou a sua participação neste painel por falar na importância do enquadramento para reforçar os salários. O Orçamento do Estado deve cair, devemos ir para eleições. O que é que seria o ideal para os empregadores? Eu vou voltar a repetir aquilo que eu comecei por dizer. Nós precisamos de mudanças e precisam de ser feitas mudanças. É verdade que um governo que é um governo minoritário, para introduzir mudanças que sejam significativas, vai ter de encontrar apoios no Parlamento para isso ser feito. E como todos sabemos, o papel da oposição é fazer oposição, não é ajudar o governo a fazer mudanças. Portanto, será uma legislatura que vai acontecer pouca mudança, vai acontecer alguma, eventualmente este orçamento vai na direção certa com algumas mudanças, mas estamos a falar sempre de situações de pouco sim. Portanto, haver aqui uma clarificação em termos de quem quer mudar, vamos dar a oportunidade de fazer mudanças, eu vejo isso como muito positivo. As eleições são sempre uma altura para os portugueses terem a oportunidade de dizer que querem fazer mudanças ou não querem fazer mudanças. O crescimento económico que nós temos tido, sendo pouquinho, tem estado assente muito em cima do turismo, porque a indústria tem estado a crescer e a indústria exportadora, a indústria transformadora, tem estado a crescer muito pouco. O que tem contribuído para o crescimento económico do país tem sido o turismo, que em termos de forma de fazer com que o país cresça, não é, sendo positivo, não é exatamente uma complexificação da economia. E mesmo assim, só se me permite, nós temos uma tendência para o abismo que é fantástico. Com esta preponderância toda da dinâmica do turismo para o crescimento da economia, tivemos aqui um ataque brutal a um setor que representa 40% das dormidas em Portugal com o alojamento local. Eu quase que digo que se nós um dia descobríssemos aí uma árvore das patacas, havia logo uma associação ambiental que vinha por lá uma cerca à volta porque não podemos escolher as patacas porque estamos a atacar a árvore. Sério. Mas, Jorge Machado, para terminar, qual é então o seu sentimento em relação a 2025? Depois de 2 anos em que o setor da indústria, incluindo a têxtil, foi castigado até pelo enquadramento internacional. E eu agora vou falar também aqui em termos europeus. A Europa, dentro da área, e falando muito da parte do setor da parte industrial, nós vemos que a procura da indústria a nível europeu, e estamos a ver desde o têxtil ao automóvel, a procura na indústria tem vindo a diminuir. Portanto, nós estamos na indústria a nível europeu, estamos a passar uma fase difícil. E temos que ter cuidado por aquilo que estávamos a falar. Se a indústria na Europa, porque os consumidores europeus, as exportações dos produtos europeus estão a ter mais dificuldade porque podemos ter aqui uma guerra económica a começar em novembro se ganhar o Sr. Trump. Nós podemos entrar numa fase difícil que vai complicar o crescimento da indústria na Europa e no caso da indústria em Portugal. O que é que precisamos para que isto não seja uma situação muito difícil para as empresas e, voltamos aqui assim novamente, para o crescimento da economia? Nós precisamos de estabilidade, mas também precisamos de reformas, porque se não as fizermos,
nós vamos continuar com a tendência que já trazemos há uma série de anos, para o nosso PIB per capita continuar a cair comparado com uma série de países, nomeadamente alguns do leste europeu, que são os países que comparam connosco. A única situação que nos tem ajudado é a entrada de novos membros dentro da zona euro, também de algumas zonas de leste, que entram ainda com PIBs substancialmente mais baixos e, portanto, nos evitam de ficarmos na cauda da Europa. Mas a nossa trajetória ao longo desta última década, destas 2 últimas décadas, tem sido exatamente esta. Portanto, nós temos mesmo que fazer diferente se queremos resultados diferentes. Portanto, precisamos de reformas, mas não temos condições para as fazer. Exatamente. Muito bem, muito obrigada aos dois por esta conversa. Foi um gosto.